Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre pincéis para os olhos, então separei aqui os principais pincéis e eu vou falar cada função para vocês e assim vocês conseguem entender o que de fato vocês precisam, quais são os essenciais, a gente precisa de tanto pincel assim, não, enfim. Então um pouquinho de cada um deles para que você faça o seu kit completo. Então se você quiser saber mais sobre pincéis para o rosto, vem comigo! Bom, já começo dizendo que hoje em dia eu uso pouquíssimos pincéis para o rosto, então a gente não precisa de muito pincel para fazer uma maquiagem com qualidade e acabamento profissional. Mas separei aqui até os que eu não uso tanto para falar a função deles para vocês e que vocês entendam o que cada um deles faz. Vou começar então com pincéis para aplicar primers, hidratantes. Normalmente a gente aplica realmente com as mãos, mas se você quer ser maquiador ou se você quer aplicar em alguém ou se você vai atender uma cliente, é bacana que você use sim um pincel para não ficar o tempo todo com a sua mão, com a oleosidade da sua mão no rosto de outra pessoa. Então eu vou começar pelo Língua de Gato, que por muito tempo foi conhecido como um pincel para aplicar base. Então antigamente não existiam muitos pincéis, o nosso mercado evoluiu muito, não só nacional, mas mundial, para pincéis para o rosto. Então o pincel de base realmente, há anos atrás, o único, era o pincel Língua de Gato. Esse daqui que eu mostrei pra vocês é todo preto, mas a maioria deles vem com as cerdas mais claras, então caso você veja de várias maneiras no mercado, para não confundir vocês, o importante é ter o formato Língua de Gato. Antigamente a gente aplicava assim base com ele, mas quando você aplica, você acaba marcando muito o seu rosto e por isso que eu não gosto de usar esse pincel. Apenas caso você queira aplicar base com outro pincel, a esponja você vai espalhar. Então por isso que eu indico muito para aplicação de primer, de hidratantes, enfim, porque é um pincel que vai deixar mais marcada a sua pele. E acaba que você tira o produto de um lugar e arrasta e coloca em outro. Tira de um lugar e arrasta e coloca em outro. E assim você não consegue a cobertura tão desejada daquele produto. Às vezes a gente culpa muito o produto, fala aquele que não é de qualidade ou que não cobre nada, e muitas vezes é a gente que está aplicando da forma incorreta. O segundo pincel que eu uso muito para aplicação de primers e hidratantes é o Duo Fiber. Esse pincel é ótimo porque ele espalha muito bem o produto, então ao contrário do Língua de Gato que deixa marcado, esse não, você consegue esfumar muito bem com movimentos circulares. Então se você quiser um acabamento mais natural para a aplicação da sua base, você pode sim usar o pincel Duo Fiber para acabamentos naturais e bem esfumados. O que eu faço também, muitas vezes em clientes principalmente, quando eu termino de aplicar toda a minha base, se eu usei esponjinha ou outro pincel, eu venho e só esfumo com o Duo Fiber e assim ele dá um acabamento natural. Então mesmo que você estiver usando o rebocão, se você só esfumar no final com o Duo Fiber, ele vai dar um acabamento de pele assim, nem passei tanto produto. Então ele é ótimo para aplicar primers, hidratantes, bases de forma natural, BB Cream no dia a dia que espalha super bem e não fica aquela coisa pesada, ou esfumar no final a sua pele, né, a sua base. Então realmente o Duo Fiber já é um pincel que eu gosto bastante. O Língua de Gato uso muito pouco hoje em dia, confesso, mas o Duo Fiber eu super indico e tem de várias marcas e vários tamanhos no mercado também. Vocês repararam que o nosso mercado foi evoluindo? Então saímos de um pincel que deixava mais marcado, né? E tira produto de um lugar e coloca em outro, tira e deixa essa marca dele, é mais difícil de espalhar. Fomos para um pincel que esfuma super bem, espalha super bem o produto, mas deixa um acabamento natural. E faltava um que deixasse realmente aquela cobertura de festa, aquela pele de boneca, uma cobertura mais pesada. E foi aí que surgiram os kabukis. O primeiro que surgiu no mercado foi o kabuki de topo reto, então ele é assim, ó, mais rígido. Vocês conseguem ver a diferença do Duo Fiber, ó? Ele é molinho, ele afunda. Então todos são de cerdas sintéticas, ó, ele é durinho, e por isso que eles são para passar produtos cremosos ou líquidos. Então sempre entendam que cerdas sintéticas, cerdas mais rígidas, elas são para passar produtos líquidos ou cremosos. E cerdas naturais servem e funcionam melhor para produtos em pó. E surgiu primeiro de topo reto mesmo, e aí foram desenvolvendo esse pincel. Agora tem recortado, tá vendo? Ele é mais angulado, o que vai super bem nos cantinhos também.
Existe também hoje em dia outros recortes, então esse tem 2 lados que você consegue ver todos os detalhes de várias maneiras, de vários lados. Então esse pincel ele consegue com batidinhas, da mesma forma que você não arrasta com língua de gato, porque se você arrasta, você tira de um lugar e coloca em outro. Esse daqui também, ó, a aplicação correta dele é com batidinhas, mas por ele ser e abraçar uma maior parte de produto, né, tem essa parte reta e não ser assim pontudinho, você consegue, ó, aplicar bastante produto rapidamente na sua pele. E fica uma cobertura bem pesada, assim, uma cobertura alta. Então, se você gosta de uma pele muito naturalzinha, você até pode usar o Kabuki, mas você precisa aplicar pouquinho o produto para não ficar um acabamento pesado, ao contrário do que você deseja. Agora eu falei de pincéis de cerdas sintéticas para aplicação de hidratante, de primer, de base. Então, são produtos líquidos e ou cremosos. E por isso a gente usa cerdas sintéticas, diferente de um pincel de pó, que ele é mais fofinho, tá vendo, ó? Isso são cerdas naturais. São essas cerdas mais molinhas, que são muito utilizadas nos nossos pincéis de esfumar. Também existe pincel de esfumar sintético e natural, isso a gente deixa para o próximo vídeo, para não confundir. Mas sempre entendam que cerdas sintéticas são para produtos líquidos e cremosos e cerdas naturais para produtos em pó. Durante muito tempo o Kabuki foi meu queridinho porque você consegue com batidinhas fazer essa pele pra festa, essa pele com alta cobertura. Então sempre amei ele, então gosto muito do Kabuki, é um produto que vale, né, um pincel que vale muito a pena ter. Até que surgiu a esponjinha e eu coloco sempre a esponja nos meus vídeos de pincéis para o rosto porque hoje ela é um item pra mim essencial para uma preparação de pele. Qual que é a diferença então de todos esses pincéis para esponja? Você consegue acabamentos naturais e também pesados, mas você consegue de uma forma mais rápida. Essa daqui que é recortada, que é ótima, ela abraça muito também no seu rosto rapidamente. E ao contrário do Kabuki, que deixa essa cobertura alta, uma cobertura de festa, rebocão, ela consegue essa cobertura alta, mas porque a gente usa a esponja úmida. Tem vídeo no meu Instagram de como utilizar a esponja corretamente, como higienizar também, @cabazaga. Mas como a gente usa ela úmida, ela deixa um toque aveludado que os pincéis não deixam. Então com a esponjinha você consegue cobertura alta, uma aplicação rápida e toque aveludado. Então aquela pele perfeita de boneca e da forma que você quiser. Se você quiser menos produto, você aplica menos, se você quiser mais. Então você consegue sair tanto da cobertura leve para cobertura alta rapidamente e com uma textura que os pincéis não conseguem. Por isso que a minha queridinha eu aplico base, corretivo e pó com a esponjinha. Então existem também pincéis para corretivos, que eles são pequenininhos assim. E hoje em dia existem de várias marcas, tamanhos, formatos. O que você tem que saber é que são pincéis pequenininhos mesmo, ó, que encaixam aqui. E eles têm cerdas sintéticas, já que o corretivo é um produto líquido ou cremoso. Gosto também de aplicar com pincel, mas eu acabo sempre dando um acabamentozinho com esponja. Então muitas vezes o pincel para corretivo eu uso mais em atendimento para clientes, porque aí eu aplico aqui o quanto eu quero de corretivo nela e venho com a esponjinha só para espalhar. Em mim, eu já venho direto aqui com a esponjinha, já aplico e já espalho. Agora eu separei aqui 2 pincéis para contorno, um de cerdas sintéticas mais durinho e um de cerdas naturais mais fofinhos. Então, de cerdas fofinhas. Então você consegue fazer tanto o corretivo, nossa, tá difícil, errei de novo. Você consegue fazer tanto o contorno líquido e cremoso quanto o contorno em pó. Normalmente os pincéis de contorno eles têm mais precisão e assim você consegue, ó, colocar já no ponto correto para não errar e fazer lambança, esfumar mais do que devia e conseguir realmente contornar, porque o contorno serve pra gente afinar ou disfarçar algum ponto, então não tem que cobrir uma grande região, mas sim uma região mais precisa. Então rapidamente aqui com batidinhas você consegue, movimentos circulares também, e esse daqui tem uma pontinha, você consegue fazer o seu contorno líquido ou cremoso. Se eu fosse indicar um pincel para contorno, eu usaria diretamente já o chanfrado, que muitas pessoas conhecem ele para blush. E sim, ele é um pincel para blush e também para contorno. Por isso que eu acho ele mais funcional, mais prático, e aí você consegue num pincel só contornar e colocar o blush. Aqui, esse daqui para colocar o blush eu acho muito pequenininho. Então se eu fosse indicar para um kit essencial, eu já passaria direto para esse, que é um chanfrado. Existe também o chanfrado de cerdas sintéticas. Esse daqui é um de cerdas naturais, é o que eu mais uso para aplicar contorno e blush. Por quê? Ele já encaixa aqui, ó, por ele ser achatadinho e mais fininho. Ele já encaixa aqui se você colocar a pontinha sempre em direção
ao cabelo para contorno, aqui, testa, mas quando você vira e usa essa parte mais redondinha dele aqui, ó, ele fica perfeito no blush. Super macio esse daqui, esse até é Ruby Rose F40. Vou deixar os nomes e os números dos que eu tô mostrando pra vocês no vídeo aqui abaixo. Então é bom que tem várias marcas também pra vocês terem de referência. Peguei bem diversificado hoje, pra não ficar falando que só uma marca funciona, muito pelo contrário. Eu deixo até umas marcas que eu gosto como referência, porque hoje em dia, graças a Deus, nosso mercado tem várias opções e muitos deles super baratinhos. A Ruby Rose mesmo, essa linha, é ótima e são super macios mesmo e super baratos. Então você aplica aqui, ó, o blush perfeito, já encaixa super bem assim, por isso que eu gosto muito do pincel chanfrado para aplicação de blush e de contorno. Eu acho que a gente otimiza o nosso tempo. Existem também, no mercado, vocês podem ver pincéis talvez maiores para blush, tá vendo? Esse daqui, ele é mais arredondadinho, mas ele tem uma pontinha. Quando eles forem assim, mais fofinhos, vai servir sim pro blush, ó, e pega um pedaço maior, então se você tiver um rosto maior, uma maçã do rosto maior, talvez esse abrace e atenda melhor suas necessidades, por isso que eu tô mostrando hoje várias opções, para que vocês vejam que existe de verdade, e não chega às vezes numa loja, em algum lugar e fala, ué, a Camila falou do chanfrado, mas agora tem essa opção também. Então esse daqui é bem redondinho, com uma pontinha, encaixando também super bem aqui ou aqui. Gosto de pincéis assim, multiuso, que a gente otimiza tempo e o nosso dinheiro também. E pincel de pó, pra mim, quanto maior e mais macio, melhor. Então, ó, sempre bem grandões assim. Então tem de várias marcas também, mas pra mim, quanto mais macio, pra não machucar e irritar seu rosto, e maior, melhor. Porque o pó, você não vai colocar muito pó com o pincel de pó. Ele é pra acabamento, ele é pra detalhe, então só pra colocar um pozinho geral em todo o seu rosto, ou pra esfumar todo o blush, todo o contorno. Vocês vão ver, quem me acompanha sabe que eu uso muito a esponjinha, e com o pincel do pó eu acabo dando acabamento, ou depositando com batidinhas um pouquinho de pó em alguns pontos específicos. Então acho muito importante ter sim o pincel de pó, principalmente se você está começando, porque se você pesar um pouquinho demais no blush, no contorno, até mesmo na base, no pó que aplicou com esponja, enfim, você pode vir só um pouquinho com esse pó, olha eu errando de novo, só um pouquinho com esse pincel e esfumar tudo. E para finalizar os nossos pincéis para o rosto, separei aqui dois tipos de pincéis para aplicação de iluminador. Existem vários tipos também e outros formatos, mas eu gosto muito desses aqui. Esse daqui especificamente falando é um pincel de blush pequeno da Belize, então você pode sim fazer só o detalhe, mas ele encaixa perfeitamente pro iluminador aqui, ó. Olha, é perfeito o tamanho, porque a gente aplica bem no nosso ossinho, vindo aqui pra nariz, ó. Ele é bem preciso, tá vendo? Ele tem uma pontinha, então eu acho incrível esse daqui pra aplicação de iluminador. E tem esse formato aqui também que várias marcas têm, pra vocês verem. Os pincéis para aplicar iluminador podem ser de cerdas naturais ou sintéticas, até porque muitas vezes eu espirro, né, o meu fixador em spray no pincel, pego o iluminador e venho e aplico no rosto, que isso dá mais destaque ainda no iluminador e você consegue usar ele de dois efeitos, seco e molhado. Então, o que é mais importante que vocês saibam do pincel para usar para iluminador é que ele tem que ser pequenininho, preciso. Ou você pode usar um pincel de esfumar, deixa eu ver se eu tenho um aqui. Um pincel de esfumar para os olhos mesmo, bem gordinho, e aí que são ótimos também. E colocar aqui, existem pincéis para iluminador para o rosto que são maiores que esse, mas é bem no formato de pincel para esfumar os olhos, eles são maiores, aí você fala assim, nossa, que pincel gigantesco para esfumar os olhos, e não, é para usar para iluminador. Então sempre o que eu falo, você tem que entender a sua necessidade, realmente o que você busca para você fazer o seu kit de pincéis essenciais. Então não é só falar assim, nossa, olha, eu vi que fulana falou que o pincel de base tal é ótimo, o pincel de pó é ótimo. Não, o que você realmente usa na sua maquiagem? Você usa pó? Não usa? Você faz contorno? Não faz? Então veja realmente as suas necessidades antes de comprar qualquer produto de maquiagem, e assim a função vai se adequar realmente a você e o seu formato de rosto. Bom, e para criar o seu kit essencial de pincéis para o rosto, eu indicaria a esponjinha com certeza, por ser funcional, multiuso, enfim, então otimiza seu tempo, seu dinheiro em um produto só. E além disso, com ela você consegue vários acabamentos diferentes. Então essa daqui especificamente falando, como tem um recorte de um lado, a coxinha do outro, que eu chamo de coxinha, você consegue fazer
fazer detalhes, você consegue adequar ao seu formato de rosto, enfim, e ao acabamento que você precisa. Além disso, você consegue aplicar base, corretivo e pó, maravilhoso. Em um produto você tem várias funções. Teria sim o pincel de pó, porque se você quiser um pouquinho só de pó, um acabamento mais leve, mais sutil, ou dar aquele acabamento profissional final, esfumando tudo, toda a sua preparação de pele, então, se você quer isso, um acabamento profissional, um pincel super útil e que vai te salvar se você passar um pouquinho na mão do blush ou do contorno, eu teria um pincel para pó. E para blush e contorno, teria o chanfrado, um único pincel. Então no final, seu kit essencial para uma preparação de pele seriam 3 itens: uma esponja, um pincel para pó e um pincel para blush que dá para fazer contorno. Se você quiser ousar um pouquinho mais e quiser fazer um kit realmente muito completo, eu indicaria ter sim o pincel de iluminador. Então com isso, com esses 4 itens, você faz uma preparação de pele com acabamento profissional e que vai durar aí o dia inteiro. Então é isso para o nosso vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, seu comentário aqui abaixo e me fale o que mais que você quer ver por aqui. Além disso, no nosso próximo vídeo sobre pincéis, teremos pincéis para os olhos, principalmente aquela parte de pincéis para esfumar, tipos, tamanhos, formatos, aonde a gente usa e para quê, toda aquela dúvida que eu sei que muitas têm, a gente vai resolver. Então um beijo e até o próximo vídeo.